Olá, alunos! Nesse vídeo, eu vou realizar um mapa de fundações e obras de terra do módulo 51. Bom, nessa atividade foi realizado o dimensionamento de uma estaca pré-moldada de concreto, onde foi utilizado o método de Aioki-Veloso, com base nos dados de sondagem do solo. Então, partindo para a questão A, qual a capacidade de carga para esse tipo de estaca conforme as informações fornecidas nos dados apresentados na figura 1? Então, essa é a figura 1 apresentada na atividade. Então lá ele informa para a gente que é uma estaca pré-moldada, de concreto, onde vai ter um diâmetro de 35 centímetros. Então aqui a gente tem estacas pré-moldadas, onde a seção é circular. Então encontrando aqui dentro desses diâmetros, a gente encontra aqui o diâmetro de 35 centímetros, uma carga de 550 quilonewtons. Questão A ela é bem simples, é só identificar a tabela e informar na sua atividade qual seria essa carga. Então vamos lá, partindo para a questão B, calcule o perímetro da estaca em centímetros e a área da base em centímetros quadrados. Uma informação importante, que ele pede para a gente utilizar o π como sendo 3,14, considerando apenas duas casas decimais. Então aqui a gente tem os dados fornecidos, que o diâmetro da estaca é de 35 centímetros e o π vale 3,14. Então, partindo para o cálculo do perímetro da estaca, onde a gente tem que π vezes o diâmetro equivale ao perímetro. Então, 3,14 vezes 35, a gente tem um diâmetro, um perímetro, na verdade, de 109,9 centímetros. Então, partindo para a área da base da estaca, onde a gente tem que π vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4, que vale a área da base. Então, fazendo essa conta, a gente encontra que a área da base equivale a 961,63 centímetros quadrados. A questão B, ela também é bem simples, Agora, partindo para a questão C, ela já é um pouco mais complexa, que vai precisar de um pouco mais de atenção de vocês. Onde ele pede para a gente calcular a capacidade de carga do solo. A partir do perfil fornecido na figura 1, ele também informa para a gente que podemos utilizar essa tabela como base para estar desenvolvendo os cálculos, porque aqui tem todas as informações necessárias. Inclusive também, ele informa para a gente que o fator de segurança é 2,0. Então, agora partindo para os cálculos, a gente vai calcular o F1 e o F2. Então, primeiramente, a gente precisa encontrar essa tabelinha, que está no livro didático de vocês. E a gente identifica aqui que a estaca ela é do tipo pré-moldada, Então, o F1 ele equivale a 1 mais o diâmetro dividido por 0,8. Então, partindo para os cálculos aqui, a gente precisa também converter o diâmetro para metros. Então, tendo aqui que F1 é igual a 1 mais 0,35 dividido por 0,8, a gente encontra que o F1 equivale a 1,44. E agora aqui no cálculo do F2, a gente tem que o F2, para a estaca pré-moldada, equivale duas vezes o F1. Então, fazendo esse cálculo, a gente encontra que o F2 equivale a 2,88. Que a gente também considerou duas casas decimais, conforme informado no enunciado, Então, uma análise aqui, agora a gente precisa encontrar o coeficiente K e o alfa. O coeficiente K ele também é informado na tabelinha que está no presente no livro didático de vocês. Então aqui a gente tem que o primeiro solo, ele é o solo de areia argilosa. Aqui a gente vem e encontra que a areia argilosa equivale o K de 600 kPa e o alfa de 0,03. Agora, a argila arenosa, que vai ser o nosso segundo solo, conforme o NSPB. A gente tem que argila arenosa equivale a 1K de 350 kPa e um alfa de 0,024. Agora, no último, a gente tem argila arenosa siltosa. A argila arenosa siltosa equivale a 1K de 300 kPa e um alfa de 0,028. Para partir dos cálculos, a gente tem que precisa converter, antes de mais nada,
onde o K a gente vai precisar dividir por 10.000 para chegar em quilonewton centímetros quadrados, né? Conforme a gente pode observar nessa tabelinha aqui, é quilonewton por centímetros quadrados. Fazendo esse cálculo, a gente encontra que 600 dividido por 10.000 equivale a 0,06 kN por centímetro quadrado, coeficiente K. Assim sucessivamente né, os demais perfis de solo. Então, agora já fazendo o cálculo da segunda parte da tabela, que seria a resistência de ponta, né? Onde a resistência de ponta ela é pelo, ela equivale ao K vezes o N vezes a área da ponta da estaca dividido por F1. Todas essas informações a gente já calculou. Então a gente tem que, para o primeiro solo, né, a profundidade 1, ela tem 1K de 0,6, o NSPB de 2, conforme identificado aqui no solo também, né, a primeira profundidade de 1 metro, ele tem um NSPB de 2. Já a área da ponta a gente calculou anteriormente na questão B, que a gente teve 961,63 centímetros quadrados, dividido por F1, que é de 1,44. Então, isso, fazendo esses cálculos, a gente vai ter que a resistência de ponta equivale a 80,14 kN. Então, aqui a gente tem os demais cálculos, né? Só colocar nessa formulinha, implementando esses outros dados. E vai retornar o mesmo o valor apresentado aqui. Agora, partindo para a resistência lateral unitária por metro, né, que seria o RL unitário. A gente precisa colocar nessa fórmula, que seria o ΔL, né? A distância daquele, o comprimento do trecho considerado, né? Observação importante que a gente precisa colocar em centímetros e não em metros. Então, sua observação aqui vai ser 1 para todos os cálculos. Você não muda, porque todos os comprimentos analisados é de 1 metro. Então, profundidade de 1, né, que deu um NSPP de 2, é 1 metro. Na profundidade de 2 metros, que deu um NSPP de 3, ela é somente considerado esse trecho. Vai ser de 1 metro também. Então, partindo para os cálculos, né, que os valores a gente tem também, né, que já foi calculado anteriormente, a gente vai ter uma resistência lateral unitária por metro de 13,76 kN. Então, agora já partindo para a resistência lateral acumulada, né, que vai ser o acumulado da resistência unitária. Então, aqui, o primeiro vai ser igual, né, porque não tem um acumulado a partir desse, né, então o segundo já vai ser a soma desses dois, né, que vai ser o anterior mais o do segundo, né, da profundidade de 2 metros. Então, 13,76 mais 20,64 a gente encontra uma resistência lateral acumulada de 34,40. E assim sucessivamente, né? Vou pegar aqui o 34,40 mais 34,40, que chega em 68,81. E assim, até chegar nessa resistência acumulada de 598,62 kN. Agora aqui partindo para a resistência total, né, que vai ser a resistência da ponta mais a resistência acumulada daquela profundidade. Então, fazendo esse cálculo, a gente tem que a resistência na profundidade 1 vai ser de 94,04 kN. Já na profundidade final, a gente tem uma resistência total de 1.260,89 kN. E por fim, o cálculo da resistência admissível, né, que vai ser a resistência total dividido por fator de segurança, que é de 2. Então a gente vai pegar aqui no primeiro, a profundidade 1, que deu uma resistência total de 94,4 dividido por 2, a gente tem uma resistência admissível do solo de 47,02 kN. Já na resistência da profundidade 11, considerando, né, esse fator de segurança, a gente tem 630 dividido por 4.
Então, eu vou ficando por aqui, galera. Essa foi a resolução da etapa 1 do mapa. Espero que vocês tenham gostado. Caso precise, pode entrar em contato com a gente aqui, que vamos tentar responder da melhor forma possível. Beleza? Ótimos estudos para vocês.